Agora sim, estamos on. Vamos entrar em 5, 4, 3. Pá, voltei a esmerdar-me, não foi? Olá! Estamos de volta, malta. Bem-vindos a mais um episódio. Obrigada por me estarem a ouvir. Desta vez temos uma novidade. Podem me ver no YouTube. Até fiquei gaga de tanta emoção que é esta novidade. Portanto, já podem julgar o meu outfit, já podem ver a desarrumação que é o meu quarto. Isto, no fundo, o conceito era vocês perceberem que aquela frase que eu estou sempre a repetir, ou aquela ideia que eu estou sempre a repetir de o meu quarto revela o meu estado mental, podem perceber este caos constante. Sejam bem-vindos ao meu quarto. Bem, vou-me poupar a discursos de que estive fora e que estive em viagem. Quero só dizer que me estou a perceber que isto está a acabar. Não o podcast, claro, ainda agora começou, mas o meu ano sabático, e estive agora nos Estados Unidos 3 semanas. Já agora, calma, interrupção aqui para a malta do YouTube. Shout out para o meu copo, de onde eu bebo sempre a água, e é daqui que vocês ouvem os que eu faço a beber água. E há este copo todo rançoso que está cheio de pó. Sejam bem-vindos à minha realidade. Se eu vou continuar a beber e a ver o pó ao mesmo tempo, também. Portanto, o ano sabático está a acabar, está a dar-me muita parte de reflexão, mas ao mesmo tempo é uma reflexão leve. Eu acho que isto nunca me tinha acontecido. Tipo, eu dou por mim a guiar. Olhem para esta imagem, isto foi uma Marta que eu nunca imaginei. Eu estou a guiar e não estou a pensar em nada. Tipo, eu posso estar a cantar uma música, tipo, de heartbroken, de alguém que está heartbroken, e não estou a pensar em nada. Tipo, nem o Ken me aparece nessa música. Tipo, ninguém. Eu estou plena. No outro dia fui à minha escola antiga e a minha professora disse-me: estás mais leve? Estás mais leve? E eu tipo, yes! Para isto, o meu ano sabático já valeu a pena. Finalmente, isto era, sem dúvida, mesmo sem eu saber, dos meus primeiros objetivos na bucket list, era ficar, sobretudo, mais leve. E principalmente, visivelmente mais leve, porque eu sentia sempre que estava sempre com uma energia caótica e depois cá, tipo, porquê é que as pessoas às vezes não têm tempo ou parece que não estão com cabeça para me ouvir? Sendo que isto é recíproco, não é? Tipo, toda a gente tem dias meio chatos ou dias não, em que não estamos bem com a cabeça para nos ouvir uns aos outros, e eu às vezes cá, tipo, porquê é que eu estou a despertar isto nas pessoas? E depois cá, tipo, porque tens uma energia caótica, Marta Maria, cala a boca. Pronto. Mas hoje vamos falar sobre um tema que, apesar de eu estar leve, me fui apercebendo que isto é mesmo importante nos últimos tempos, e principalmente quando estava nos Estados Unidos e nos últimos projetos onde eu me tenho envolvido, tenho-me apercebido que isto é importante e que isto, tipo, e que eu não cresci assim, e por isso ainda vou a tempo de remediar aqui umas coisas. O que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre crescimento construtivo e já houve um episódio atrás, que foi dos meus episódios preferidos de gravar, que se chama Ser Casa, que basicamente eu falei sobre 19 casas. Essas 19 casas, vamos só aqui fazer uns tambores, é a Associação Pegadas. Eu envolvi-me no Pegadas a partir de janeiro, claro, o episódio foi em janeiro. A partir de janeiro, e basicamente o que nós fazemos é acompanhar miúdos de bairros sociais e com o mote de transmitir valores através de afetos e a tocar através de afetos. Isto para mim foi alto desafio. Tipo, eu não fazia puta ideia como é que isto fazia, porque vou só rebobinar só para vocês perceberem um bocadinho o mindset e a realidade com que eu cresci. Eu cresci numa família com uma educação rígida, tipo, não restritiva, não limitadora, mas a educação foi rígida. Tipo, sentimentos e emoções não entravam bem no baralho, porque eu também não queria perder muito tempo com isso. Os meus pais, tipo, isso não era tema de conversa. Eu tinha só na minha bucket list, tudo o que eu queria era ser adulta, e portanto eu só precisava de atingir os pontos máximos da minha bucket list que me permitissem chegar à vida adulta. E quais é que eram esses pontos? Pá, eu olhava para os adultos e pensava: têm mulher, têm filhos, os amigos depois são o adereço aí, trabalham, ganham dinheiro, vão comprando coisas que gostam, vão construindo a vida, decoram casas. O que é que há mais de interessante? O que é bom é que não é preciso falar de tretas como as crianças falam. Portanto, eu cresci neste mindset, tipo, por isso tive 12 anos a querer ir para a faculdade com a sensação de que, e eu acreditava genuinamente disto, de
quando eu chegar à faculdade, pá, estes putos na escola, na faculdade é que vai ser. De repente chega à faculdade, é uma treta. Por isso, não, a faculdade não muda muito o mindset. Malta, queremos ser adultos, é um state of mind e não é uma questão do local físico onde nos encontramos. Mas pronto, portanto, eu cresci com uma educação rígida, diria eu, porque, tipo, eu fiz um texto, pá, aí no 10º ano, portanto isto é minimamente recente. Eu supostamente estou no 2º ano da faculdade, portanto isto foi há 3, 4 anos. Fiz um texto sobre o amor ser fictício, portanto agora vocês percebem a minha revolta contra as emoções. Tipo, isso travava a minha lista de pontos-chave para a vida adulta a 100%, tipo... Só eram coisas que eu não sabia explicar, depois eu estava a sentir coisas que não sabia pôr por palavras, depois as pessoas iam-me julgar, depois eu ia tipo, demorar imenso a processar isso e depois isso só me ia fazer perder tempo. Portanto, eu cá não perdia tempo com esses mamos. E, portanto, de repente eu chego ao Pegadas e eu tenho de começar a educar e a construir relações com pessoas através dos afetos. Isto para mim foi tipo um wow. Tipo, como é que isto se faz? Porque o meu primeiro instinto era quase alinhar no ser bruto, como acho que eu fui educada. E atenção, este episódio eu vou já fazer aqui um disclaimer. Mãe, pai, depois não venham falar comigo sobre isto, porque a minha família tem a mania de, depois de ouvir os episódios, ainda bem que ouvem, virem comentar comigo, tipo, disseste isto, não sei o quê, tipo, só por curiosidade. Portanto, dar um bocado de sessão de feedback. Vamos evitar isto neste episódio porque vai ser só constrangedor, tá bem? Mas deixar aqui o disclaimer de que não é suposto eu estar a vilanizar os meus pais. Nem por isso, eu sou muito grata pela educação que tive. Acho é interessante ter uma perspectiva muito diferente, passados quase 20 anos de ter nascido, no fundo, e ter começado a ser educada. Pronto, adiante. Não estou a vilanizar os meus pais, vilanizar. Eu estou disléxica hoje. Vilanizar. É isto. Mas o meu primeiro instinto no Pegadas era um bocado ser tipo, eu quero o teu bem, portanto faz isto, isto e isto, e ele tomate a palavra na conversa, sou eu, porque eu sou adulta. E eu dei por mim a usar este argumento da idade que eu odiava. Eu lembro de ser miúda e ficar tipo... Ai. Por isso, os adultos usam sempre este argumento de... O meu pai tinha uma frase que hoje em dia ainda frita aqui o sistema, que é... Passarinhos e pardais não são todos iguais. Eu tipo, porra, não tenho culpa de ser passarinho ou de ser pássaro. Tipo, quando é que eu recebo uma certidão a dizer tipo, a partir de agora sou pardal? E eu mereci ser pardal. Tipo, eu tive a vida toda a fazer uma bucket list. Tipo, eu sou el professor da Casa de Papel, mas o meu objetivo é ser um pardal, percebem? Pronto, para vocês perceberem, chegou uma dada altura em que eu comentei isto com as minhas primas, já há 2 anos. Comentei isto para perguntar, tipo, as vossas mães também fazem isto, porque são todos irmãos, não é? O meu pai e as mães delas. Tipo, as vossas mães também dizem esta frase da tanga e elas, não. E eu, então temos aqui um estigma de pardal, não é? Claramente. Portanto, eu cheguei ao Pegadas com o estigma de pardal, no fundo. E não queria ter esse estigma, mas não sabia tocar de outra forma. E por isso tive aqui de desconstruir de o que é que eu gostava de ouvir, mas o que é que eu gostava de ouvir sem ser uma perspectiva mimada, porque eu quero que a pessoa apreenda o conhecimento na mesma, mas que vá lá pelo reforço positivo. E isto é que foi complicado. Eu ontem fui ver um teatro e cruzei-me com uma pessoa que foi mesmo importante para mim a uma dada altura acerca destes pontos do reforço positivo. Eu fiz teatro musical durante, diria que foi 1 ano, sim. Foi 1 ano na escola, eu estava no 9º ano e estão a perceber, teatro musical claramente que envolve emoções e eu estava tipo, estou nem aí. Isto não vai fazer perder tempo as emoções, portanto, eu não sei processar. Por isso, sempre que me pediam para eu ensinar uma cena, português de caca, sempre que me pediam para eu treinar uma cena baseada, tipo, enfim, estás a discutir com a outra irmã, eu exagerava imenso porque ficava tipo, isto nunca me sai normal, tipo, eu normalmente tenho de ser mesmo sentido e como eu não quero trabalhar nas emoções porque isso me vai fazer perder tempo, às tantas eu nem sequer tinha bem este raciocínio do perder tempo, eu ficava sempre só, isso não entra, nem sei fazer isso. Eu ficava ali a ter imensas dificuldades a conseguir processar e a conseguir contracenar com as outras pessoas porque, aquilo não me saía naturalmente. E a dada altura nós trocámos de encenador e
e o primeiro ensinador que nós tivemos era assim mais exigente e não tinha muito reforço positivo. E eu lembro-me que quando trocámos de ensinador, fomos para o segundo ensinador que tivemos, e eu adorei porque ele foi a primeira pessoa que eu me lembro de ter pegado em mim numa altura em que eu já sabia mais ou menos processar as coisas, apesar de estar um bocado limitada, não é? Porque estava no nono ano e achar que isso me ia tirar a vida adulta, tirar esse objetivo, que pegou em mim e disse, ok Martinha, então agora faz isto, isto e isto. Porque eu precisava mesmo de um livro de receitas de como me sentir, como ser, como contracenar. E eu acho que ele foi das poucas pessoas que pegou em mim, pá, e soube dar o reforço positivo que eu precisava. E ontem eu vi-o e ele tipo, Martinha, estás tão crescida, já nem te reconheço, já nem te conheço. E eu tipo, será que sabes que tiveste esse impacto em mim? Tipo, foste a única pessoa neste mundo louco dos atores, na altura, que era, eu ficava tipo, como é que estas pessoas vivem? Neste mundo louco dos artistas, porque eu também não queria ir para a artes, aí eu ficava tipo, nem sei o que é arte, tipo, arte é emoção boa. Será que ele faz ideia do impacto que teve? E portanto ontem ainda senti meio o calor no coração, tipo, fogo, lembro perfeitamente deste reforço positivo, finalmente, ainda bem que há pessoas que ainda sabem desconstruir. Porque eu era um pigmeu, estava a fazer uma das personagens principais, estava super tímida, e o outro ensinador tinha a mania de fazer tipo, agora faz isto, agora não sei o quê. Um bocado para me desafiar, eu ficava tipo, não consigo, não, assim não consigo. E eu já contei esta história no TikTok, a história que vou contar agora. Eu também tive um professor de inglês que também não tinha a teoria oposta ao reforço positivo, era tipo uma teoria meio de deitar abaixo, para depois nós dizermos tipo, não, eu é que tenho razão e eu vou conseguir fazer isto. E eu na altura era super a pessoa de, e continua a ser, acho eu, de dizes-me que eu não consigo fazer isto e eu vou concordar. Principalmente se me dizes de uma forma agressiva, se me dizes de uma forma irónica eu vou ficar tipo, vamos ver quem é que não consegue. Mas se me dizes tipo, és burra, és estúpida, não vais conseguir isto, eu vou ficar tipo, ok. E nunca mais meto um pé na tua aula. Por isso, no Pegadas eu fiquei tipo, como é que eu posso dar este reforço positivo? Como é que eu vou fazer isto? E às tantas comecei a ver onde é que eu podia dar reforço positivo a mim própria, para depois ver como é que as relações que eu construía podiam fluir com isto. Onde é que eu cheguei? Este pensamento, e entretanto estamos aqui toda numa bolha de brainstorming, percebi que o ano sabático individualiza, na perspectiva de torna-nos mais individuais enquanto pessoas, porque eu acho que intensifica e prolonga a sensação de valentia a entrar na faculdade e escolher um curso por nossa conta. Nós, pronto, vamos lá admitir, ninguém escolhe bem as áreas, tipo, com a certeza absoluta do que é que quer, tipo, e quem escolhe às vezes chega ao final do secundário e já está tipo, afinal não quer ser médico e escolhi ciências com biologia, podia estar a fazer artes ou humanidades. E há imensa malta que também escolhe, tipo, economia, normalmente são as áreas mais famosas, diria assim, pelo menos no meu liceu era, porque os amigos todos vão e assim sucessivamente. Portanto, eu sinto que na faculdade é tipo, eu escolhi este papel e eu agora estou na minha conta. E eu sei que, querendo ou não, este papel me pode dar acesso ao mercado de trabalho e sei que a partir daí a vida é minha, por isso, tipo, I'm on my own. E por isso é a primeira escolha que eu faço por mim, sendo que já me estão a obrigar a ir à escola, felizmente, até o 12º ano, e aqui eu estou a escolher investir no meu futuro. Por isso, olhar para a faculdade com esta perspectiva do futuro, por um lado, tem de ser muito bem gerido, que isto é impossível, portanto nunca é bem gerido, e por isso, como não é bem gerido no início, vai ter de ser um longo processo de gestão de emoções na faculdade. No pré, no durante e no pós. Sendo que no pós temos saudades de não ter um chefe a mandar picar o ponto e por isso já dizemos que são os melhores anos da nossa vida. É mentira, vou já aqui dizer, na altura ninguém me disse isto. Eu comecei este podcast com o intuito de normalizar um bocado o que se sentia no ano sabático, porque eu tinha muita gente a fazer vídeos de foi bué da fixe, fui para a Indonésia, pude tirar um gap year, fazer voluntariado, experiências épicas, não sei o quê, e não tinha ninguém a dizer, olha, vais-te sentir sozinho, vais-te sentir que não serves para nada, vais sentir falta da rotina, vais sentir falta de compromisso contigo próprio, porque pela primeira vez na vida pegaste num papel e disseste, eu quero fazer este curso, e depois pegaste no mesmo papel e disseste, afinal, eu não quero fazer este curso. E eu acho que, como é a primeira decisão que nós tomamos por nossa conta, não é que gostamos de anunciar, mas também é um ato de coragem, nós dizemos que quer este curso, e depois dizer que afinal não quero, eu sinto que às vezes o nosso maior problema nem é connosco, e agora o que é que os meus pais vão dizer, o que é que as pessoas à minha volta vão dizer, porque sabemos que isso vai ser muito pior do que a nossa própria reação.
E aqui é que está, volta ao reforço positivo. Eu sinto que os nossos pais ficam um bocadinho assustados em relação ao nosso futuro, futuro financeiro, sucesso profissional, e às vezes eu às tantas só me sentia tipo, eu só quero viver, tipo, deixem-me só fazer um curso e depois logo se vê. Portanto, no State of Mind, que é a faculdade, eu vou ter de escolher um curso com uma mini perspectiva de futuro, e no durante vou claramente gritar aos céus 10 vezes, ou 15 vezes, ou 1000 vezes a dizer porque é que eu escolhi isto, e vão haver dias horríveis, terríveis, toda a gente já sabe isso. Um curso não é mil maravilhas, porque senão toda a gente ia, não é? E toda a gente ficava na faculdade a vida toda. E no pós vamos também ter de saber relativizar esta fase de liberdade e da busca incessante de nós próprios. Porque o curso também não pode ser só um vou ali picar o ponto. Sinto que no durante, se nós gritarmos aos céus muitas vezes a dizer que estou farta disto, é muito fácil passar para é um sítio onde eu vou 2 vezes por semana, nem tenho faltas, portanto não ponho lá um pé. Pá, não. O curso também tem de ser uma coisa, uma fonte de aprendizagem, onde nós nos sintamos bem e que a fonte de conhecimento também seja para desenvolvimento pessoal. Estas foram as cadeiras que eu mais gostei na faculdade. Foram Relações Internacionais e Antropologia Jurídica, e tiveram absolutamente bola a ver com direito, pelo menos a parte do exame que eu fiz. Nós podemos escolher um tema. Eu no segundo escolhi a comunicação e como é que a comunicação interligava às pessoas. Olá, sou a Marta, prazer, sou de artes e afinal descobri na faculdade que gosto de falar sobre emoções, apesar de não saber muito bem como, gosto de tentar descobrir como é que se fala. E depois Relações Internacionais, nós tínhamos 15 livros para ler e eu pela primeira vez na vida, li os 15 livros pedidos para um trabalho. Tipo, eu sinto que isto é impossível, tipo, em português mandaram-me ler o livro inteiro e eu, imaginem, lia, mas também ia maiores resumos. Portanto, foi a primeira vez que eu cumpri o assessment dado e tive a melhor nota, 19, e no segundo trabalho, sobre a comunicação, tive 18, também foi a melhor nota na altura. E lembro-me de entregar o segundo exame ao professor com o papel na mão e dizer, olha, ler isto ou ler o meu diário vai ser muito parecido. Por isso, desculpe se isto não for bem o que me tiver pedido. Por isso, eu comecei a perceber que eu gostava mais da faculdade era esta busca contínua de mim própria e do facto de, afinal, a faculdade não ser só um check-up de ponto, um check-up livre de ponto. Estou a marcar falta, estou a marcar presença, estou aqui, mas estou com a cabeça no outro sítio, o que é que eu estou a fazer? Socorro, tirem-me daqui. Afinal, as coisas que nós fazemos também podem contribuir para o nosso crescimento de uma forma mais construtiva. E eu gostei muito dessa visão. Por isso, se nós estamos já neste processo de a faculdade também serve para desenvolvimento pessoal, a desistência da faculdade ainda é mais dramática, porque é tipo, e agora? Uma das minhas principais fontes de crescimento pessoal foi pelos ares, e agora tenho de aprender a estar por minha conta, porque o ano sabático, como eu já repeti aqui muitas vezes, é uma altura da nossa vida onde nos sentimos muito sozinhos. Calma, vou só aqui contar uma história. Cruzei-me com um amigo meu que já não via há imenso tempo, que também está no ano sabático, e a conversa foi um bocado constrangedora, tipo, eu até fiquei um bocado desconfortável porque estava meio nostálgica, tipo, eu já tive imensa conversa com esta pessoa e agora de repente não tenho nada, tipo, não me sai nada. E eu assim, então, o que é que tens feito? Não sei o quê, tens estado com amigos? E ele lá respondeu e depois diz-me assim, e tu? Tens estado sozinha? E eu, não, aliás, ele, então, e tens estado sozinha? E eu, ficou ali um silêncio, porque eu por dentro estava tipo, até curto, se me perguntas, tipo, é a parte que eu mais estou a gostar de estar sozinha. Acho que é até a parte que me está a fazer crescer mais e que me está a fazer pensar nas coisas que preciso pensar. Mas ficou ali um silêncio para eu não parecer um bocado tipo, estou sempre sozinha, está a ser um período solitário. Mas eu fiquei tipo, sim, e são os perks um bocado de viajar sozinha, aquelas pessoas que perguntam A, B ou C e eu respondo Y e Z, não é? Os perks de viajar sozinha são um bocado estes, não tenho justificações a ninguém, estou um bocado a explorar, tenho feito as minhas coisas, estou a tirar tempo para fazer a mesma coisa que nunca na vida ia fazer, portanto, estou bem. E agora, outro disclaimer, vamos normalizar estar sozinho. Eu estou mesmo a amar isto. E eu, às vezes, olho para a Marta de um ano e eu estava a pensar, se eu imaginaria
imaginaria... Não, se eu imaginava... Bem, este português está terrível hoje, desculpem. Se alguma vez imaginava que ia estar neste sítio, tipo, que estava sentada na minha secretária, no quarto, a fazer um vídeo para o YouTube com o meu podcast, depois de uma viagem de 3 semanas e meia para os Estados Unidos, completamente sozinha, está bem que fui visitar, tipo, vários polos, vários amigos, vários familiares, mas de repente fui sozinha para a outra ponta do mundo e já é para aí a minha 5ª ou 6ª viagem. Tipo, estou plena. Mas pronto, assunto... Vamos pôr isto de lado, continuar no crescimento construtivo. Eu também notei um bocadinho que estou numa fase... Já passei por uma fase que agora continua e depois afinal percebi-me que não é uma fase, se calhar sou só eu e eu tenho que controlar isto, que é o oversharing. Então, há fase em que eu estou mais caótica no ano sabático e há mesmo dias em que eu não faço puta ideia quem é que sou. Tipo, eu acordo, olho ao espelho e penso, aí é bem, hoje não sei mesmo. Tipo, nem desconfio. E por isso, isto aconteceu-me bastante nos projetos novos que eu me envolvi, principalmente no Pegadas, que foi... Eu estava em dias mais caóticos e não sabia bem interagir com o mundo no geral. E depois, claramente, que isto é uma coisa que acontece a toda a gente, e acho que eu até contra mim falo porque todos fazemos isto, ficamos com a primeira impressão da pessoa, a primeira impressão da pessoa é a primeira interação que temos com ela. E se eu já estou ali num dia mais calada, ou mais introvertida, ou mais caótica, tipo, estou desorientada porque não estou a conseguir considerar... Tipo, estou a gritar stress, a vomitar horários que não existem, as pessoas vão claramente achar que eu sou caótica. E depois eu vejo essas pessoas passado um mês, olham para mim já há um bocado, tipo, está ali a caótica, e eu já estou plena. Tipo, eu voltei das minhas viagens plena, não tenho nada para pensar, nada que me tire o sono, nada de stress, nada de horários, tenho coisas para fazer, mas nada que me tire o sono, é isso. E sinto um bocado que fico com aquela cara de já não estou caótica, mas agora vais sempre olhar para mim como uma caótica e não é uma questão fútil de agora mostrei a toda a gente que sou caótica, porque eu sou a primeira pessoa a defender a beleza que existe na fragilidade. Este português está péssimo hoje. Sou a primeira pessoa a defender o bonito que há em ser frágil e na partilha da fragilidade entre uns entre os outros. Acho que é assim que se diz. Mas acho que também sou perita no oversharing e em causar situações constrangedoras destas. E agora vamos só fazer aqui uma interrupção de uma nova rúbrica que vem ao jingle. É que isto tira-me do sério. O que é que me está a tirar do sério? É que isto está grave. Isto está grave, portanto eu chego a Portugal e está bom tempo. Está bom tempo, o que é que eu vou fazer? Vou à praia. Porquê é que a malta insiste em levar uma porcaria de uma coluna para a praia? Tipo, de repente estou eu plena, estou a dizer imenso tipo, desculpem, estou eu plena na praia a ouvir só tipo do mar, boa da meio imitado. E de repente vem um punts, e de repente já está transe, mesmo na toalha ao meu lado. Metam fones. Ou então fiquem em casa, porque aproveitem a natureza. E que eu às vezes fico mesmo a pensar, tipo, o que é que vai dentro do cérebro da pessoa? Tipo, está a comer cocó às colheres? O que é que se está a passar? E esta, acho que é das poucas coisas que me dá vontade de ficar em direito, porque é do género, vou inventar uma porcaria de uma lei, eu vou descobrir uma lei que não te deixa ouvir música na praia, porque se eu levo multas por jogar raquetes e por jogar à bola na praia, porque é que tu não levas multas por ouvir trance, que devia ser crime, esse tipo de música na praia? Tipo, porquê? Portanto, apetecia-me logo sacar do Código Civil das praias e dizer, olha, artigo número 499, sai daqui imediatamente. Obrigada. Portanto, se faz favor, se vocês são destas pessoas, continuo a adorar-vos, mas se calhar adoro-vos um bocadinho menos porque ouvem música aos altos berros na praia. Não, de repente, esta foi inédita. Olho para trás e está uma miúda assim. Esta música que eu ainda não percebi se é... Isto é terrível. Cusso, suado, e você por cima. Isto é cu suado. Isto é corpo suado. Não percebi, mas de repente eu olho para trás e agora, malta do YouTube, apreciem as minhas capacidades dançarinas. E você por cima de mim. Tipo, o que é isto? Multitasker.
Ninguém te pediu, queres fazer TikToks, sais da praia. Agora, eu olho para trás, de repente está todo um TikTok show. Pronto. Malta, não ouçam música com colunas na praia. Pronto. Está aqui dito. Vamos só continuar esta rúbrica do crescimento construtivo, porque tenho mais uma nota a dar, mas não sabem como é que é de explicar. Ok. Então, desde que eu comecei o ano sabático, já há várias pessoas que se cruzaram comigo, quer seja na minha turma, quer seja algures na minha vida, quer seja um ponto próximo mesmo da minha vida, decidiram desistir da faculdade depois de eu desistir da faculdade. E isto não era uma questão de competição, tipo, eu disse primeiro, de repente toda a gente assume. Se calhar eu é que estava com, tipo, as antenas de OVNI que tenho mais atentas à malta que estava em ano sabático. Sim, porque eu tenho a plena certeza de que sou um OVNI, já expliquei essa teoria. Se calhar eu é que estava mais atenta a essas pessoas, tipo, a ouvir casos parecidos com os meus, mas de repente eu demoro, 3 meses a assumir que estou no ano sabático, sendo que eu em julho já estava a pensar nisto, portanto foi agosto, setembro estava a começar a ter tipo ataques de ansiedade e de pânico, porque estava a sentir que estava a entrar na faculdade e não queria. Chega a meio de outubro e eu, malta, fiquem em paz, até nunca, odeio-vos a todos. O que é que acontece? Há malta que desiste da faculdade em março, malta que eu conheço, e de repente estão plenos, tipo plenos da Silva, não podiam estar mais plenos. E eu estava do género, ok, sou um OVNI porque vocês estão a viver a vossa melhor vida. Eu também estou, mas tenho dias de caca. Não vos desejo que tenham dias de caca, mas continuo a achar que sou um OVNI porque vocês estão tão plenos. Espero que eu tenha conseguido ajudar, era um bocadinho o objetivo deste conteúdo, a desmistificar e a normalizar o ano sabático. Não estou a dizer que de repente a malta que era da minha turma ou a malta que já se cruzou comigo tirou o ano sabático porque ouviu o meu podcast, não é isso. Mas se houver malta aqui que tirou o ano sabático ou que está a pensar mais intensamente nisso, porque houve histórias que eu conto e porque ouvi o meu primeiro episódio, eu fico muito contente de estar a normalizar isto. Isto é uma coisa que eu estou a adorar fazer, como já disse, e não me vou calar com isto, desculpem. E é uma coisa que 100% eu quero repetir. Tipo, eu vou, quando acabar os estudos, vou outra vez fazer um gap year. Isto é uma procura incrível de nós próprios. E pronto, portanto, façam anos sabáticos, malta. A vida é para ser vivida. Quotes do pensando.br Fernando Pessoa, da Wish. Pronto, desculpem, temos aqui um momento de paragem cerebral. Mas pronto, já houve muita malta a assumir o ano sabático. E eu estava tipo, porquê é que vocês estão plenos? Tipo, o que é que se passou? Porquê é que eu fui a única que bati mal com isto? Tipo, o que é que... Pronto, e no outro dia, uma amiga minha ligou à minha antiga professora de português a pedir ajuda, porque repetiu o exame, não sei o quê, e a professora assim... de facto... É engraçado porque às vezes os meus alunos mais direitinhos nas aulas... Eu não disse esta frase em específico, mas a mensagem está passada. Os mais certinhos são os que estão mais desorientados, não sei o quê, que é engraçado. Tipo, ela não disse isto para tirar a cara, foi só um comentário normal. E eu fiquei tipo, porque eu queria, aplicando esse comentário a mim, eu, pessoa, Marta, eu queria ser adulta e agora só quero viver a vida e ser adulto é assustador. Portanto, se eu me puder manter no meu T0 meio intemporal, era perfeito. Eu agradecia. Mas pronto, portanto... Quero-vos só dizer, malta, que se vocês forem uma pessoa de muitos planos feitos, lamento desiludir-vos, mas vão ter de cagar nos planos muitas vezes. E eu, tipo, quem sou eu a dizer esta frase? Quem sou eu? Olhem, a verdade é que eu a falar de emoções é uma coisa que ainda me custa um bocado porque eu não sei gerir e fico tipo, como é que eles vão reagir a isto? E... Desde que entrei para Direito não tinha muito tempo para trabalhar nisto e não tinha muito tempo para desenhar, que era uma coisa que me ajudava muito, ou fazer trabalhos de desenho, ajudava muito só tipo a ser e a pensar em coisas. Eu lembro-me de ligar a um amigo meu, tipo às 3 da manhã, meio de fazer trabalhos de desenhos e assim, com conclusões de caca, mas que para mim era tipo, fui à lua hoje. Lembro-me de ligar a um amigo meu e dizer, Francisco, acabei de perceber que uma relação faz-se à base de comunicação.
tipo, com comunicação, fazes tudo. E ele tipo, Marta, bom dia. E eu, isto é incrível! Portanto, eu sempre fui destas que teve conclusões atrasadas no tempo, literalmente, porque nunca dei muita importância às emoções. E mais uma vez, cá em casa nunca se falou muito. E pronto, e eu, como no início dos inícios tive uma educação mais rígida, sempre fui extremamente, oh Marta, extremamente rígida, tipo, no fundo, comigo própria. E isto acontecia imenso com a minha irmã quando era pequenina, e vocês estão claramente a ser a minha vítima de oversharing, mas estamos aqui num tete-a-tete interessante hoje, em que eu era mesmo rígida com ela e bruta com ela, porque eu estava a ser igualzinho ao que eram comigo e ao que eu sentia. Portanto, eu não sabia dar reforço positivo porque eu também não me dava a mim própria. E por isso é que foi um desafio tão grande perceber o reforço positivo. Também era a miúda das conclusões atrasadas, como eu já disse. E por isso falar de emoções ainda estava aqui meio... E ainda está, eu não vou mentir. Eu não sei falar sobre as coisas que sinto quando vou contar aos meus amigos. Tipo, mesmo que seja, olha, achei piada àquela pessoa, se eu puder desviar o tema 40 vezes, eu vou desviar, e eles estão a ver isto agora. Malta quer ouvir? Vocês sabem. Não mintam. Tipo, vocês sabem, então só à espera que eu um dia ganhe coragem de dizer, olha, apaixonei-me pelo Fernando. Vocês sabem. E também sabem que isto nunca vai acontecer. Vocês vão ter de ver pelas minhas bochechas coradas. No fundo é isto. Mas pronto. E quando estava em direito não tinha tempo para isto, nem para desenhar, nem para nada. Portanto agarrei-me à escrita. Por isso é que o exame de comunicação correu tão bem. De comunicação que era antropologia jurídica, mas que no fundo eu consegui puxar um tema meu. Eu tenho de dar um e-mail a esse professor. Oh meu Deus, esqueci-me. Tenho de escrever aqui. Mas... esqueci-me, desculpa, isto está quase a acabar. Pronto, agarrei-me à escrita e entretanto comecei um projeto do qual estou muito orgulhosa e que ainda não lancei. Malta, juntem mais um. E sim, vou ser aquela influencer que não é influencer a dizer que tem um projeto. Não vou lançar uma marca de roupa, está tudo bem. Sou eu, continuo a ser Marta, a compincha. Compincha ao acordo porque disse compincha. Olá, estou aqui. Mas pronto, então agarrei mais à escrita e é impressionante como eu também consegui encontrar este reforço positivo na escrita. E esta semana eu estava a dar explicações e estava a pensar, tipo, como é que eu explico os tempos verbais e os recursos expressivos sem dizer, tipo, decora isto, decora esta porcaria, decora acrónimos, decora isto. E é mesmo impressionante como Marta e as suas conclusões atrasadas, a base está na infância. Tipo, eu lembro-me de estar com miúdos do 5º ano, estar a tentar explicar as formas que eu aprendia e estar a dar formas rígidas, não a ser bruta, mas a dizer, tipo, decoras isto e está feito. E aquilo não estava a entrar, que aquilo não era o método de aprendizagem de todos. E depois, conclusão bombástica, que foi, Marta, cada um tem o seu próprio crescimento, como tu tens, e por isso tu estás a mudar num período de 6 meses onde já tiraste um ano sabático, e ainda faltam para aí 2 meses, 1 mês, para aí, não sei bem. Se tu já mudaste tanto nisto, o que é que a pessoa não mudou numa vida inteira? Portanto, isto é que eu não punha em consideração na inclusão de conflitos com reforço positivo, que era, tipo, eu estava sempre a mudar, portanto eu lembro tipo, em conflitos com amigos, conflitos no sentido em que não estamos a falar a mesma língua, tentar explicar, porque eu fiz isto e senti aquilo, não sei o quê, e a pessoa dizia-me uma coisa que a mim me soava chinês, eu estava tipo, tu és uma pateta, nem sequer sabes o que é que estás a dizer, tipo, não sei o quê, e eu era mesmo rígida porque não percebia genuinamente que a pessoa também tinha o direito de mudar, e que se eu estava a mudar 3 em 3 segundos e todos os dias não sabia quem é que era, e se um dia acordava punk, no dia seguinte era uma la 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 girl, ou uma ok, ou uma pink girl, todos os dias ia ser uma coisa diferente, então a pessoa claramente que também tinha o direito de mudar. O que me passava pela cabeça não era também tem o direito, era tipo, isto não acontece, tipo, toda a gente está pleno já toda a gente está resolvido, tipo, está tudo muito bem, já têm família, filhos, já são casados há 10 anos, eu é que estou presa no tempo porque sou um ovni, tenho a certeza absoluta. Mas pronto, por isso a conclusão deste episódio é que sou um ovni, mas está tudo bem. Malta, não ouçam música na praia, com coluna, tipo, está louquinho. E amigos, se faz favor, não venham ter comigo depois deste episódio também a conversar
sobre isto, tipo, venham, mas sejam subtis, que é para eu não ficar roxa como já estou meio a ficar com as bochechas quentes. Também não forcem muitos afetos, porque eu vou ficar tipo... Porque depois eu sou esta aqui, mas tinha pequenina está aqui tipo... Yay, abraço! Mas por fora estou tipo... Move it! É isto, malta. Gap year individualiza, já sabemos. Somos os valentes em tirar um ano sabático. Somos os valentes também se não tirarmos um ano sabático. Está tudo no mindset. Aquelas... Pá, sinto que sou... Daquelas marcas de... Está tudo aqui. Meu, está tudo aqui. Tudo na cabecinha. Isto é tudo uma questão de estado de espírito. Mas a verdade é que é. E os planos nem sempre correm bem. Acho que eu sou a primeira pessoa a dizer isto. Olhem, último exemplo, e depois juro que já me calei. Episódio maior do que o normal. Estou a sentir-me um bocado sugada por este fast content que temos visto nas redes sociais. E a sentir que não estou a saber acompanhar. Enquanto criadora de conteúdos e enquanto consumidora. Tipo, estou a sentir que está a ser tudo muito rápido e não estou a conseguir assimilar tudo ao mesmo tempo. E eu tinha planeado imensa coisa, olho para o meu plano e penso, não tenho espaço nem tempo para fazer isto tudo. Porquê? Porque acabo de produzir um conteúdo e já não está trending. Tipo, então já foi cancelado na China e portanto aqui vai ser cancelado literalmente daqui a 3h30. Porque na China já foi cancelada há 10 dias e pronto. Portanto, é isto. Malta, a próxima vez que tiverem assim mais um desafio interior, quer seja uma relação de conflitos, quer seja uma relação de conflito interior, quer seja, não sei como é que é de explicar a uma pessoa, dar outra perspectiva de uma forma construtiva, lembrem-se de mim e pensem, foi o meu ensinador que se sentou comigo e disse, Martinha, pega em ti e faz isto. E ontem, cruzei-me com ele e fiquei muito contente. É isto. Tenham uma boa semana, queridos, e até para a semana!